Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma das sessões científicas do NEI Sede-H de número 29. Nós somos o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Integrativa, o NEIS, e Grupo de Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado da Bahia, Campus 1, Departamento de Ciências da Vida. Hoje teremos a apresentação de um artigo cujo título traduzido é Disfunção mitocondrial e sua potencial interação molecular na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, uma revisão exploratória que une a energia celular e as vias genéticas. Esse trabalho será apresentado por Gabriel de Carvalho Gomes, acadêmico de medicina do 5º semestre, que é orientado por mim, professora doutora Astria Dias Ferrão Gonzalez. Gabriel, uma ótima apresentação para você. Muito obrigado pela apresentação, professora Astria. Como a senhora falou brilhantemente, o título desse artigo é Disfunção mitocondrial e sua potencial interação molecular na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, uma revisão exploratória que é a energia celular e as vias genéticas. Bom, ele é mais recente, né? Foi publicado aí no dia 19 de fevereiro de 2025. O DOI aqui está disponível para que vocês tenham acesso também. E ele foi publicado pela Universidade de Boston, mais precisamente o Programa de Pesquisa Clínica de Síndrome de Ehlers-Danlos. A síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel ela se destaca ali como uma forma mais comum da síndrome de Ehlers-Danlos, só que continua sendo frequentemente subdiagnosticada até hoje, devido às suas diversas manifestações clínicas e também à ausência de marcadores genéticos específicos. É o tipo da SED que não tem marcadores genéticos específicos. E é uma doença hereditária do tecido conjuntivo, caracterizada por hipermobilidade articular, fragilidade dos tecidos e também vários efeitos sistêmicos abrangentes. Dados epidemiológicos mais recentes também vão sugerir que a SED-H pode ser mais prevalente do que pensavam anteriormente. E embora as estimativas globais indiquem que a SED afeta aproximadamente 1 em 5 mil indivíduos, tem outros estudos, principalmente esses que eu coloquei aqui, localizados no país de Gales, relataram uma incidência muito mais elevada, de 1 em 500 para SED-H e também distúrbios do espectro de hipermobilidade. As mulheres representam cerca de 70% dos casos diagnosticados, devido à influência do estrogênio no metabolismo do colágeno e também na percepção da dor. A SED-H exibe um padrão de herança autossômica dominante, com variabilidade fenotípica significativa dentro das famílias. E essa heterogeneidade, juntamente com a falta de biomarcadores definitivos, como eu já falei, muitas vezes vai levar ali a atrasos prolongados no diagnóstico. Nesse trabalho, nessa apresentação, eu vou falar sobre mitocôndrias, só que essa disfunção mitocondrial, a gente precisa saber antes o que são mitocôndrias, né? E, basicamente, de maneira mais informal, a gente considera a mitocôndria como usinas de energia da célula. É quem vai fornecer energia. Produz ATP, que é uma das funções principais da mitocôndria. E, como eu falei, vai ser a principal fonte de energia usada em todas as nossas atividades celulares. E aí a gente vai poder, como elas vão poder fazer isso? Usar uma glicose e também oxigênio no processo de respiração celular para gerar mais energia. E tem outras funções que também são importantes, como controlar a morte celular programada, que é a famosa apoptose, participar da produção de calor, ajudar na síntese de hormônios e proteínas e também produzir as famosas espécies reativas de oxigênio como subprodutos. As mitocôndrias vão desempenhar ali um papel crucial na manutenção da homeostase do tecido conjuntivo por meio de vários mecanismos importantes. E aí a gente tem, em primeiro lugar, a fosforilação oxidativa mitocondrial, que vai fornecer o ATP necessário para a biossíntese de colágeno. O ATP é como se fosse a nossa moedinha de troca, né? A moedinha de energia. Modificações pós-translacionais, síntese de proteoglicanos e montagem da matriz extracelular. As espécies reativas de oxigênio são moléculas formadas a partir do oxigênio, que são muito instáveis e reativas. Por isso, podem danificar as células se estiverem em excesso. E a mitocôndria vai fazer essa regulação. O corpo produz ali essa espécie reativa de oxigênio naturalmente nas mitocôndrias
e nas defesas do sistema imune. Em pequenas quantidades, elas até vão ajudar na sinalização celular e na defesa contra organismos. Só que, assim, tem um problema. Quando há um desequilíbrio entre a produção dessas espécies reativas de oxigênio e os mecanismos de neutralismo, vai ocorrer, desse jeito, o estresse oxidativo, que pode danificar o DNA, proteínas e também membranas celulares. Tem também o tamponamento de cálcio mitocondrial, que vai ser essencial para a interação célula-MEC, que é a matriz extracelular, mediadas pela integrina. E também as metaloproteinases, que são enzimas que vão quebrar proteínas de matriz extracelular, como colágeno, elastina, que vão fazer aquele papel ali de remodelar os tecidos do corpo. Algumas pesquisas recentes mostram até o papel potencial de mutações do DNA mitocondrial e também das disfunções mitocondriais no desenvolvimento de alguns distúrbios do tecido conjuntivo. Pesquisas recentes que mostraram aí o papel potencial de mutações do DNA mitocondrial e das disfunções mitocondriais no desenvolvimento de distúrbios do tecido conjuntivo, a gente pode ver que essa descoberta vai poder sugerir um novo mecanismo que liga a disfunção mitocondrial às anomalias generalizadas do tecido conjuntivo observadas em distúrbios como a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, a SEDH, abrindo ali novos caminhos para a compreensão da complexa interação entre a função mitocondrial e também a homeostase do tecido conjuntivo. Além disso, a modulação específica do sexo ocorre por meio de interações estrogênio-mitocôndria via receptores estrogênio-alfa, influenciando, assim, algumas enzimas de ligação com predominância feminina de 3:1 na SEDH. E os padrões de herança do DNA mitocondrial e as influências hormonais específicas dos sexos podem contribuir para esse dimorfismo sexual. Partindo aqui para a parte do método, essa revisão acabou utilizando ali uma abordagem sistemática e abrangente para identificar, avaliar e também sintetizar as evidências existentes sobre o papel da disfunção mitocondrial na patogênese da SEDH. E essa metodologia foi projetada para garantir uma seleção rigorosa de estudos de alta qualidade e também para fornecer uma base robusta ali para explorar a interação entre vias mitocondriais e fisiopatologia da SEDH. Basicamente, a gente usou aqui critérios de inclusão nesse estudo, que são critérios de elegibilidade para inclusão no estudo, e teve basicamente estudos que abordassem explicitamente a disfunção mitocondrial, mutações mitocondriais, ou até as vias mitocondriais no contexto da SEDH, artigos que exploram mutações genéticas ligadas a vias mitocondriais e artigos de pesquisa primária, estudos de caso ou estudos experimentais com dados originais. Os nossos critérios de exclusão foram artigos de revisão, livros ou resumos de conferências sem dados originais, ou seja, era necessário ter dados originais para entrar nesse estudo. No critério de exclusão, a gente colocou também estudos não publicados em inglês e artigos focados em subtipos ou condições da SED não relacionados sem relevância para a disfunção mitocondrial. E aí tivemos o processo de seleção de estudos, que começou ali com 73 artigos, e nesses 73 artigos foram importados para o Zotero. Eu vou até explicar aqui para vocês alguns termos mais técnicos desses estudos. Que tem o Zotero, eu vou falar sobre o Prisma e também o Stream. O Zotero é um gerenciador de referências bibliográficas. Para quem tem interesse nessa parte de pesquisa, é muito bom, porque ele vai organizar artigos, vai organizar livros e também sites, além de gerar citações e referências automaticamente em vários formatos, ABNT, APA, Vancouver, e ele pode até ser usado como uma extensão de navegador. Eu vou falar mais para frente também sobre o Prisma, que é uma metodologia para revisar estudos científicos, e ajuda a planejar, conduzir e relatar revisões sistemáticas, além de usar um fluxograma mostrando quantos estudos foram encontrados, incluídos ou excluídos. Vai aparecer já já para vocês. E o String, que vai estar aqui presente nessa sessão, é uma ferramenta, uma biblioteca de bioinformática usada para analisar redes de interações entre proteínas. Então, o que esse String vai fazer? Vai criar uma rede de interação proteína-proteína com base
em dados experimentais, predições computacionais e literatura científica. Vai mostrar ali como proteínas relacionadas a determinados genes trabalham juntas em vias celulares, fazendo vários clusters, que são vários agrupamentos. Basicamente, nesse artigo, nessa revisão exploratória, foram usados esses 3 programas que ajudam nessa parte de pesquisa. Aqui está, ó. Esse é basicamente um fluxograma do Prisma. Começou aqui na identificação, que usou Web Science, PubMed, Scopus, e posteriormente ele foi fazendo um filtro, que é nessa parte de screening, até que só restou 8 artigos que foram aqueles incluídos nessa revisão. E aí a gente vem nessa parte de extração e análise. São 2 revisores independentes que extraíram dados dos estudos selecionados utilizando um formulário padronizado de extração de dados. E aí as informações extraídas incluíram o seguinte: desenho do estudo e metodologia, principais conclusões relacionadas à disfunção mitocondrial, por exemplo, defeitos na fosforilação oxidativa, produção de espécies reativas de oxigênio. Temos também variações genéticas que estão associadas às vias mitocondriais, assim como manifestações sistêmicas ligadas à disfunção mitocondrial em pacientes com CDH. Além disso, tivemos também uma análise aqui da rede de interação proteína-proteína, que já é usando o string que eu falei, que vai separar esses clusters com genes e proteínas semelhantes, e a gente pode ver que tem aqui o cluster verde, cluster azul, cluster amarelo e cluster vermelho. O banco de dados vai integrar várias fontes de interação proteína-proteína, incluindo dados experimentais, métodos de previsão computacional e coleções de textos públicos para criar essa rede abrangente de associações funcionais de proteínas. Aqui, como tem... Deixa eu ver se dá para amplificar essa imagem. Não dá para ampliar a imagem, mas os genes identificados nos estudos analisados foram mapeados na rede. E aí realizaram ali uma análise de enriquecimento funcional para identificar processos e também vias biológicas superrepresentadas, com focos nos termos GO, que é o Gene Ontology, relacionados à função mitocondrial e também à energia celular. Tem aqui nesse sistema do string um agrupamento chamado K-means, que ele serve para agrupar os genes em clusters, como eu falei, de maneiras distintas, que vai fornecer insights sobre a natureza interconectada da disfunção mitocondrial na CDH. Como ele divide em vários clusters, que a gente chama ali em K-clusters, cada gene pertence a um cluster com a média mais próxima. E aí vai ajustando interativamente o núcleo de clusters para otimizar a separação dos grupos funcionais, mantendo uma relevância biológica. E essa abordagem em clusters nos permite identificar grupos coerentes de genes com propriedades funcionais semelhantes ou envolvimento biológicos relacionados. A gente vê aí que, por mais que não tenha ali um gene específico para a CDH, eles vão fazendo vários estudos para chegar a um ponto que a gente, que futuramente possa delimitar de fato o gene específico, mas ainda estudos estão sendo desenvolvidos para essa conclusão que não aconteceu. Aqui na análise comparativa com doenças relacionadas, a gente tem informações sobre distúrbios com características semelhantes, como a doença de Fabry e portadores da pré-mutação do X frágil, que é a chamada síndrome do X frágil. E essas condições forneceram dados comparativos sobre mecanismos comuns, como toxicidade do RNA, remodelação da matriz extracelular e o estresse oxidativo, que vai oferecer ali um contexto adicional para a compreensão da disfunção mitocondrial na CDH. Só pincelando aqui essa doença de Fabry, ela é uma doença genética rara de herança ligada ao cromossomo X, causada pela deficiência ou ausência da enzima alfa-galactosidase A. E a síndrome do X frágil é uma condição genética hereditária causada por uma expansão anormal do trinucleotídeo CGG no gene FMR1, localizado também no cromossomo X. Eu vou até falar um pouco mais para frente sobre essa doença de Fabry, mas se vocês quiserem saber ali sobre a síndrome do X frágil, a relação com a CDH,
tem a seção científica de número 9, que é sobre o fenótipo da síndrome do Ehlers-Danlos hipermóvel, CDH, em portadores da pré-mutação do X frágil, uma série de casos. São 5 séries de casos, são 5 casos falando sobre essa semelhança. E eles comprovam até que aparece muito mais em mulheres do que em homens. Então, o link está aqui na descrição para que após o término dessa sessão, vocês irem assistir essa de número 9. Aqui nos resultados, essa revisão ela vai sintetizar as conclusões, né, de vários estudos aí recentes para explorar a relação complexa entre a disfunção mitocondrial e a patogênese da CDH. Tem essa tabela aqui que vai resumir os resultados de estudos que exploram a potencial disfunção mitocondrial na CDH. Eu sei que ela está pequena, mas eu queria destacar aqui 2 estudos. Esse que fala sobre 24 pacientes com a doença de Fabry e com critérios de diagnóstico de CDH, para vocês verem que tem uma relação ali entre a doença e a síndrome, Fabry e CDH. E também esse estudo aqui, que foi o da seção científica de número 9, que tem os 5 casos de FMR1, que está relacionada com a disfunção mitocondrial e também inflamação. Começando com a fosforilação oxidativa comprometida aqui nesse metabolismo energético mitocondrial. Algumas análises proteômicas, que são análises das proteínas, né, dos fibroblastos em pacientes com CDH, identificaram alterações significativas nas proteínas mitocondriais, essenciais para essa fosforilação oxidativa. E aí vem com aquelas subunidades de ATP sintetase, ATP sintase, incluindo o ATP50, o ATP5C1 e o ATP5L, que apresentaram desregulação ali, indicando que a capacidade de produção de ATP estava comprometida. Além disso, algumas enzimas envolvidas no ciclo de Krebs apresentaram níveis de expressão alterados nas células de pessoas com CDH. Essas enzimas são a ACO2, que é a aconitase 2, o FH, que é o fumarato hidratase, e também o MDH2, que é o malato de desidrogenase 2. Alguns estudos envolvidos aí nessa revisão demonstraram que variações genéticas em genes como o MT, CIB, o MTND1 e o ACAD9 estão envolvidos no sistema dessa fosforilação oxidativa mitocondrial e que estão, consequentemente, ali associados à CDH. E esses genes que eu citei agora vão desempenhar papéis críticos no metabolismo energético mitocondrial. E a sua desregulação pode contribuir para déficits bioenergéticos observados em pacientes com CDH. Nós vamos ter também aqui a reprogramação metabólica para a glicólise aeróbica, que são em que evidências sugerem ali que os fibroblastos de pessoas com CDH passam por uma reprogramação metabólica caracterizada por uma mudança ali na fosforilação oxidativa para a glicólise aeróbica. E essa mudança pode representar até uma resposta adaptativa à ineficiência mitocondrial, mas vai resultar em um aumento da produção de lactato e na redução de oxidação da glicose. E aí, a revisão fala até que essas alterações metabólicas são consistentes ali com o efeito Warburg, comumente observado em células sob estresse ou com metabolismo energético alterado. A gente vai perceber até esse efeito Warburg em células cancerígenas, né? Mas sem relação, é só uma associação mesmo, por causa desse estresse oxidativo que causa. Falando sobre as espécies reativas de oxigênio também, que está envolvida. Alguns estudos relataram que o aumento da produção dessas espécies reativas de oxigênio em fibroblastos em pessoas com CDH pode ser devido ali à disfunção mitocondrial. Isso é acompanhado pela regulação positiva de enzimas antioxidantes, incluindo ali o superóxido dismutase, que é o SOD1, e a catalase. A ativação mediada ali por enzimas ou por espécies reativas de oxigênio, também de
metalloproteinases, mais precisamente a metalloproteinase 9, que eu citei na seção científica de número 9, falando sobre o X frágil, foi associada à desorganização da matriz extracelular. E aí, tem alguns miofibroblastos da sede H que vão apresentar níveis altos da S100A4, que está implicado ali no estágio de doenças de diferentes condições inflamatórias. E o silenciamento desse gene aí, o S100A4, vai poder e vai inibir a atividade do complexo 1 mitocondrial, fazendo reduzir os níveis celulares de ATP. Por isso vai ser comum você perceber que eu falo aqui de pacientes que estão com fadiga crônica, devido a essa redução de ATP. Agora falando sobre algumas perspectivas comparativas de doenças relacionadas às mitocôndrias. As descobertas de potencial de disfunção mitocondrial na sede H, elas podem ser contextualizadas aí, como eu falei, da doença de Freiberg, fazendo algumas análises. E eu vou falar aqui dessa análise de doença de Freiberg, que é uma doença do armazenamento lisossomal, explicando melhor aqui, caracterizada pelo acúmulo de glicosfingolipídios, como a globotriazil ceramida, que é a GB3, e a sua forma desacilada, que é a lisogb3. E aí, nessa doença de Freiberg, a disfunção mitocondrial vai ser uma consequência significativa do acúmulo dessa lisogb3, que vai perturbar ali a homeostase celular por meio de múltiplas vias. E tem alguns estudos aí que demonstram que esse acúmulo de lisogb3 prejudica o metabolismo energético mitocondrial na hora que ele interfere na via autofágica lisossomal, incluindo ali a desregulação da sinalização do alvo mecânico da rampamicina, sendo o mTOR. E aí, a inibição da sinalização do mTOR na Freiberg vai levar à redução da eficiência mitocondrial e também à diminuição da produção de ATP, podendo causar essa fadiga crônica também. E aí, tanto a sede H quanto na doença de Freiberg, a FD que a gente chama, uma função mitocondrial potencialmente comprometida vai poder contribuir para vários déficits bioenergéticos, estresse oxidativo e também fragilidade tecidual. E essas semelhanças vão destacar a necessidade de mais pesquisas sobre possíveis terapias direcionadas às mitocôndrias que possam beneficiar pacientes com sede H e outras doenças relacionadas às mitocôndrias, até porque quando se trata de sede H não tem um diagnóstico voltado ali para a gene que está fechado. Estão, como eu falei anteriormente, ainda estão tendo várias pesquisas. Eu vou falar aqui de fadiga crônica, já que tem algumas manifestações sistêmicas, vou começar por ela, que está associada aí tanto na doença de Freiberg, quanto no X frágil e também na sede H. Na fadiga crônica, a redução da produção de ATP, que vai ser devida ali à fosforilação oxidativa prejudicada, pode ser uma característica de disfunção mitocondrial na sede H. E essa insuficiência energética vai se manifestar como fadiga crônica e também o mal-estar pós-esforço, que são sintomas frequentemente relatados por pacientes com sede H. E tem alguns achados semelhantes que são observados lá na síndrome do X frágil, onde a toxicidade do RNA perturba a função mitocondrial e reduz a disponibilidade de energia. Esses mecanismos ali são compartilhados e destacam um papel central na disfunção mitocondrial nos sintomas relacionados à fadiga. Outra manifestação sistêmica são em sistemas neurológicos, em que a disfunção mitocondrial também pode contribuir para manifestações neurológicas como enxaquecas, ataxia e dor neuropática na síndrome de Ehlers-Danlos. A desregulação da sinalização do cálcio entre o retículo endoplasmático e as mitocôndrias acaba prejudicando a sinalização neural e a síntese de ATP. E aí, os níveis elevados de espécies reativas de oxigênio exacerbam ainda mais a neuroinflamação e os danos oxidativos, contribuindo assim para deficiências cognitivas e também sensibilidade à dor. Mais algumas das manifestações aqui são
disfunção gastrointestinal, fraturas ósseas e fragilidade do tecido conjuntivo. Nessa disfunção gastrointestinal, o sistema gastrointestinal é particularmente vulnerável à disfunção mitocondrial devido às elevadas necessidades energéticas das células musculares lisas e também dos neurônios entéricos. E aí a oxidação fosforilativa prejudicada tem sido associada à motilidade gastrointestinal. E esses sintomas são frequentemente observados nos pacientes com CDH e contribuem significativamente para a redução da sua qualidade de vida. Não só esses sintomas, como os demais também, né? Afetam ali de maneira direta a qualidade de vida dos pacientes, das pessoas que têm CDH. Mais uma manifestação é a de fraturas ósseas, até porque a fragilidade óssea é uma manifestação sistêmica emergente que pode estar relacionada à disfunção mitocondrial na CDH. E aí essas mitocôndrias vão desempenhar um papel ali de manutenção da homeostase óssea, regulando a atividade de osteoblastos, a reabsorção de osteoclastos e também o metabolismo do cálcio. A dinâmica mitocondrial interrompida e a produção reduzida de ATP prejudicam a diferenciação e também a mineralização dos osteoblastos, ao passo que promovem o estresse oxidativo, que acelera a reabsorção óssea. E por fim, aqui dessas manifestações sistêmicas, a gente tem a fragilidade do tecido conjuntivo, em que a disfunção mitocondrial pode desempenhar um papel potencial na perturbação da homeostase da MEC, que é a matriz extracelular, contribuindo assim para as características marcantes da CDH, tais como hipermobilidade articular, hiperextensibilidade da pele e fragilidade nos tecidos. As mitocôndrias, elas são essenciais para a produção da energia necessária durante aquela biossíntese do colágeno. E aí, a fosforilação oxidativa, prejudicada nos fibroblastos da SED, de pacientes com SED, vai levar a uma redução da disponibilidade de ATP, o que faz limitar a energia necessária para a produção de colágeno. Nós vamos ter aqui também diferenças específicas de sexo, em que a predominância da CDH em mulheres pode ser parcialmente explicada por diferenças bioenergéticas específicas do sexo, mediadas pela genética mitocondrial e também pela influência hormonal. E foi demonstrado que o estrogênio, ele modula a biogênese e a função mitocondrial por meio de vias de sinalização dos receptores de estrogênio alfa. Essa regulação hormonal pode influenciar a renovação da matriz extracelular e a resiliência do tecido conjuntivo, o que pode até contribuir para a maior prevalência da CDH em mulheres. Olha quem votou, a rede de interação proteína-proteína, que vai destacar ali a interação entre vias mitocondriais e também não mitocondriais na CDH. Essa análise da rede proteína-proteína revelou interações significativas entre genes mitocondriais e genes não mitocondriais, destacando uma interação complexa que pode estar na base da fisiologia da CDH. Deixa eu tentar aqui elucidar melhor esse significado de cluster que eu falei anteriormente. Teve uma análise de enriquecimento funcional que foi realizada ali na string, e essa análise teve como objetivo identificar processos biológicos, funções moleculares e também algumas vias superrepresentadas associadas a genes mitocondriais e não mitocondriais implicados na CDH. E os resultados acabam fornecendo insights mais profundos, como a disfunção mitocondrial interage com as vias não mitocondriais para impulsionar manifestações sistêmicas da CDH. E aí essas interações podem sugerir que a disfunção mitocondrial não apenas vai perturbar a energia celular, mas também influencia na remodelação da matriz extracelular, as vias de sinalização e também a regulação imunológica por meio de sua interação com vias não mitocondriais. Aí eu quis destrinchar aqui para vocês sobre um pouco de cada cluster, já que naquela imagem, voltando aqui, nós podemos observar logo no canto superior esquerdo o cluster verde, o agrupamento verde, depois tem o agrupamento menorzinho, que é o azul, tem o agrupamento vermelho e o agrupamento amarelo.
Esse cluster 1, que é o agrupamento 1 vermelho, ele vai representar o metabolismo energético mitocondrial e também o estresse oxidativo. O enriquecimento funcional revelou que os genes nesse cluster estão predominantemente envolvidos na oxidação fosforilativa, na síntese de ATP e também na regulação do equilíbrio redox. E aí as vias principais vão incluir o seguinte. Mas estava travado, voltou. Deixa eu voltar a falar sobre esse cluster, porque eu achei que tinha travado. Esse cluster 1, ele vai representar ali o metabolismo energético mitocondrial e também o estresse oxidativo. Porque o enriquecimento funcional revelou que genes nesse cluster estão predominantemente envolvidos na oxidação fosforilativa. Já o cluster 2, ele vai representar ali a remodelação da MEC, que é a matriz extracelular, e a interação célula-matriz. O cluster 3, ele vai representar a sinalização do TGF-beta e a renovação da matriz extracelular. Mas TGF-beta apareceu aqui, ninguém sabe o que é, deixa eu só falar um pouco sobre ela. É uma proteína sinalizadora que vai controlar várias funções das células. Ao pé da letra, TGF-beta significa fator de crescimento transformador beta. Ajuda no crescimento na divisão celular, ou seja, ele pode frear ou estimular dependendo do tipo da célula. Ajuda na cicatrização e na regeneração de tecidos. Ajuda no controle da inflamação. Ele atua ali para acalmar, digamos assim, o sistema imunológico. E também atua na formação de fibras e colágeno. É importante para a estrutura dos tecidos. Esse cluster foi enriquecido por vias relacionadas com o seguinte: sinalização do TGF-beta, que vai regular a preparação dos tecidos e a fibrose, atividade da metilproteínase, particularmente a metilproteinase 13, que vai degradar os componentes da matriz extracelular como colágeno. Tem também o cluster 4, que representa a regulação imunológica e a apresentação de antígenos. A análise de enriquecimento acabou ali identificando vias relacionadas ao sistema imunológico, incluindo processamento e a apresentação de antígenos através das proteínas do complexo principal de histocompatibilidade. Além disso, temos aqui algumas implicações terapêuticas, direcionando a disfunção mitocondrial da sede H. Porque a disfunção mitocondrial, conforme destacado nessa revisão toda, ela pode desempenhar um papel potencial na fisiopatologia da sede H, e essa disfunção poderia até fornecer uma base para explorar estratégias terapêuticas destinadas a aliviar as manifestações sistêmicas da doença. Embora essas abordagens permaneçam especulativas e exijam validação adicional, elas vão oferecer ali caminhos promissores para pesquisas futuras e também aplicações mais clínicas. Aí a gente tem aqui o aprimoramento da bioenergética mitocondrial e também fatores que reduzem ali o estresse oxidativo. Falando sobre esse aprimoramento da bioenergética mitocondrial, nós vamos ter aqui a coenzima Q10, a nicotinamida ribosídeo e intervenções baseadas em exercícios. A coenzima Q10, como uma transportadora de elétrons, vai haver ali uma suplementação que pode melhorar a eficiência mitocondrial e vai ajudar a reduzir a fadiga, conforme observado em outras doenças mitocondriais. Já a nicotinamida ribosídeo, ou nicotinamida mononucleotídeo, são percussores do NAD+, que podem melhorar ali a função mitocondrial também, apoiando o metabolismo energético celular. E tem essas intervenções baseadas em exercícios. Embora tenha sido demonstrado que o exercício promove a biogênese mitocondrial, sua aplicação em pacientes com sede H requer consideração cuidadosa devido ao risco de mal-estar após esforço. Tem até um ciclo de palestra aqui disponível no YouTube, uma educadora física que é voltada para pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, que fala bastante sobre essa parte de exercício físico, atividade física em pacientes com sede H. Vou deixar também o link aqui na descrição. Nessa aba de reduzir o estresse oxidativo,
Alguns níveis elevados das espécies reativas de oxigênio associados à disfunção mitocondrial podem contribuir para a degradação da matriz extracelular e também para a inflamação sistêmica na sede H. E aí tem terapias antioxidantes que podem mitigar esses efeitos, podem reduzir esses efeitos. Sendo assim, antioxidantes direcionados à mitocôndria, que são esse mito-Q e o SKQ1, e antioxidantes alimentares, tais como a vitamina C, a vitamina E e precursores da glutationa, que vão poder oferecer ali um suporte adicional para o equilíbrio desse redox. Como eu já falei no início dessa apresentação, ao contrário de outros subtipos da síndrome de Ehlers-Danlos, a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel não possui marcadores genéticos específicos, e com isso acaba ali dificultando o estabelecimento de vias moleculares causadoras. E aí, a ausência de uma única mutação genética unificadora sugere que a SED-H pode envolver uma etiologia multifatorial, incluindo mecanismos mitocondriais e não mitocondriais. Uma pesquisa recente revelou que indivíduos com SED-H clinicamente confirmados receberam uma média de 10 anos de diagnósticos alternativos durante sua jornada diagnóstica, sendo ansiedade, depressão e enxaqueca as condições mais comuns. Esse atraso não apenas vai exacerbar ali o sofrimento do paciente, mas também retarda o tratamento adequado, potencialmente piorando os resultados. Isso ressalta o desafio de distinguir a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel de outras doenças com sintomas sobrepostos, como fibromialgia, distúrbios neurológicos funcionais e esclerose múltipla. Notavelmente, muitos pacientes rejeitaram esses diagnósticos iniciais ao receberem o diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, refletindo ali desse modo um fardo significativo de diagnósticos errôneos e incerteza diagnóstica prolongada. E a complexidade da síndrome de Ehlers-Danlos, envolvendo múltiplos sistemas corporais e diversas manifestações como dor crônica, desautonomia, disfunção gastrointestinal, complica ainda mais o diagnóstico oportuno. E o diagnóstico incorreto pode ter consequências profundas para populações vulneráveis, particularmente crianças. A disfunção mitocondrial pode atuar como um potencial contribuinte para a fisiopatologia da SED-H por meio de vários mecanismos interconectados. A oxidação fosforilativa e os níveis elevados ali das espécies reativas de oxigênio podem perturbar a energia celular, levando a déficits bioenergéticos que se manifestam como fadiga crônica e também hipotonia muscular. Tem até uma meta-análise de 17 coortes de pacientes com doenças mitocondriais que sugerem uma possível ligação entre defeitos da oxidação fosforilativa e sinais de hipermetabolismo. Clinicamente, esses defeitos estão associados ali a uma ampla gama de distúrbios multissistêmicos, incluindo sintomas tais como fadiga e intolerância ao exercício. Consequentemente, muitos dos indivíduos com doenças mitocondriais tendem a evitar atividades físicas e exercícios, provavelmente devido à exacerbação desses sintomas. Tem essas pessoas que vão evitar e também tem as pessoas que vão fazer, mas morrendo de medo. A disfunção mitocondrial, ela pode exacerbar a instabilidade da matriz extracelular ao influenciar a biossíntese do colágeno e as modificações pós-transducionais, contribuindo assim para características marcantes da SED-H, como a hipermobilidade articular, hiperextensibilidade da pele e fragilidade dos tecidos. Essa disfunção mitocondrial vai influenciar a composição da matriz extracelular e vice-versa. É tanto que nessa revisão destaca-se a possível interação entre anormalidades mitocondriais e vias não mitocondriais, incluindo a remodelação da matriz extracelular, também como a regulação imunológica e cascatas de sinalização. As análises ali daquela rede de interação proteína-proteína sugerem que a disfunção mitocondrial poderia até amplificar as manifestações sistêmicas ao interagir com vias moleculares importantes, como a sinalização do TGF-beta que eu falei e a ativação da metaloproteinase da matriz.
E assim, embora essa revisão proponha mecanismos que ligam a potencial disfunção mitocondrial a sintomas específicos da sede, como fadiga, fragilidade do tecido conjuntivo, claro, e a desmotilidade gastrointestinal, essas vias moleculares exatas permanecem mal definidas. A interação entre anormalidades mitocondriais e vias não mitocondriais, como remodelação da MEC e desregulação imunológica, é sugerida, mas ainda não totalmente elucidada. Como eu falei algumas vezes aqui, os estudos ainda estão em desenvolvimento. Possa ser que saia recentemente, mais próximo ou não. Outra limitação é a falta de dados longitudinais sobre a progressão da doença em pacientes com CDH. A disfunção mitocondrial pode evoluir ao longo do tempo ou então variar ali entre diferentes estágios da CDH, mas os estudos transversais atuais não capturam essa dinâmica. É tanto que essas pesquisas longitudinais poderiam fornecer insights críticos sobre como as anormalidades mitocondriais contribuem para o início, a progressão e a variabilidade de sintomas da doença. Além disso, para fechar aqui essa parte da discussão, essa é uma revisão que também vai propor ali que a predominância da CDH em mulheres pode estar facilmente explicada pelas influências hormonais na função mitocondrial, que foi o que eu já até falei aqui anteriormente sobre esse estrogênio. E aí foi demonstrado que o estrogênio regula a biogênese e a atividade mitocondrial, potencialmente ali amplificando as diferenças específicas de sexo na bioenergética e também na renovação da matriz extracelular. E essa é uma hipótese que vai justificar uma investigação mais aprofundada sobre o papel dos hormônios sexuais na modulação das vias mitocondriais e sua contribuição para a fisiologia da CDH. Também é muito importante ressaltar que essa revisão estabelece base para as futuras direções de pesquisa, assim como a gente teve revisões, trabalhos passados que culminaram nesse trabalho de agora, esse vai servir para trabalhos futuros. E é uma revisão que vai incentivar estudos que visem validar ligações propostas entre mitocôndrias e CDH por meio de ensaios funcionais, proteômica e também análises longitudinais. Para além disso, destaca também um potencial de ensaios clínicos direcionados à função mitocondrial como estratégia terapêutica. E aí a gente pode ter algumas intervenções como antioxidantes mitocondriais, suplementação da coenzima Q10, ou então precursores da NAD+, que poderiam ser até explorados como tratamentos potenciais para aliviar manifestações sistêmicas como fadiga, fragilidade do tecido conjuntivo e a disautonomia. Voltando aqui para a conclusão, essa é uma revisão que destaca a disfunção mitocondrial como um mecanismo potencialmente unificador nessa complexa fisiopatologia da CDH, que tem muitos estudos aí em andamento, e eu espero que, em breve, a gente consiga definir gene e tratamentos que são proveitosos para pacientes com CDH. E aí, voltando aqui, ao integrar evidências da biologia mitocondrial, remodelação da matriz extracelular e também manifestações sistêmicas, esse trabalho apresentado fornece uma estrutura para a compreensão da etiologia multifatorial da síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. Foi como eu falei, da oxidação fosforilativa prejudicada, espécie reativa de oxigênio elevada. E esses dois são contribuintes ali centrais para déficits energéticos celulares e também para a instabilidade da matriz extracelular, que podem estar na base de características marcantes de pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, como a hipermobilidade articular, hiperextensibilidade da pele e sintomas sistêmicos, principalmente fadiga crônica e alguns problemas aí gastrointestinais. Essa foi a minha referência. Eu agradeço a minha orientadora e professora Astria, professora doutora Astria, também ao Neide Sede, que acaba promovendo espaços como este para a gente compartilhar ciência e incentivar um olhar multidimensional sobre a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. Obrigado. Muito bom, Gabriel. Meus parabéns. Adorei sua apresentação, foi bem didática, adorei a forma como você apresentou os dados.
E fiquei feliz de você ter, obrigado por apresentar esse artigo, porque, como você falou, ele vai ajudar bastante a gente no direcionamento das nossas pesquisas. Como vocês sabem, uma das coisas que a gente tem tentado fazer é, através dessas pesquisas que analisam essa parte mais de biologia molecular, né, da genética da CDH, que é uma coisa que permanece obscura, verificar, assim como tem sido feito nesses trabalhos, aqueles genes que têm sido já catalogados como alterados em pessoas com Ehlers-Danlos. E, de novo, vamos lembrar, como se faz muito trabalho de proteômica, é importante a gente lembrar que essas proteínas, só um minutinho, Malu, essas proteínas que permanecem alteradas, que aparecem alteradas na proteômica, podem não ter alteração genética nelas, às vezes, mas assim, alteração genética que induza a síndrome de Ehlers-Danlos, mas seria um fator do tipo predisponente à piora de um quadro assim assado, sabe? E a coisa vir anteriormente, vir associada a uma questão de sinalização, como eu tenho falado muito. Então, o TGF-beta, especificamente, que você falou, ele tem aparecido muito, inclusive um dos trabalhos que eu apresentei fala sobre isso, né? Como esse fator de transformação, de crescimento, ele está envolvido na sinalização de uma multiplicidade de processos teciduais e dessa participação, enorme participação na remodelagem de tecido conjuntivo que a gente sabe que é afetado. Achei muito bacana também eles trazerem essa questão que a gente também sempre discute, que é relacionado a maior número de pessoas acometidas do sexo feminino, e eu venho falando com isso desde que a gente começou nossos estudos, né? Vocês podem relembrar disso, com relação à participação dos estrogênios nisso. E aí é legal demais que esse trabalho ele traz isso à tona, fazendo correlação com os achados desses trabalhos que foram utilizados para essa revisão. E aí eu vou sempre lembrar vocês do seguinte: mulheres, de modo geral, apresentam menos massa magra e mais massa gorda. E isso é constitutivo. Por quê? Estrogênio prioriza tecido adiposo. Testosterona, né, androgênio, prioriza tecido muscular. E por isso existe essa diferenciação que afeta todas as diferenças de saúde entre homens e mulheres, né? Então, o fato de ter mais tecido muscular já tem sido provado e comprovado por outros trabalhos que é altamente benéfico para a saúde humana, certo? Então, a gente pode dizer assim, mesmo em pessoas saudáveis, somente o fato de homens apresentarem mais tecido muscular já lhes daria, a falar, professora, não é verdade, mas já lhes daria uma melhor qualidade de vida, simplesmente pelo fato de ter mais massa muscular. E como o Lázaro, no outro dia, lembrou bem, professor Lázaro, as miocinas, que são os sinalizadores de tecido muscular, exclusivamente, elas têm um impacto enorme sobre o metabolismo energético e sobre a saúde como um todo, tá? Aí, quando você vai olhar, por exemplo, taxa de sobrevida, você vê, mas homens morrem antes. Tá? Mas aí as questões são outras, são muito mais comportamentais do que fisiológicas, vamos dizer assim. Mulheres anualmente vão a médico desde a sua menarca, às vezes antes, porque vai a pediatra, depois, quando a menina tem a menarca, ela passa a frequentar o ginecologista. Anualmente, ela faz uma série de exames básicos, e só isso faz com que as mulheres se acostumem mais a estarem sempre em médicos e buscar médicos quando tem algum tipo de problema. O que também poderia justificar, é uma coisa que se fala, da gente ter mais mulheres diagnosticadas com CDH do que homens. Porém, a diferença é tão grande entre homens e mulheres com CDH que não justificaria só isso, o maior autocuidado. E sim aponta, como esse trabalho mostra aí, para essas questões de diferença hormonal.
Sem contar que os tecidos mais ricos em mitocôndrias são justamente o tecido muscular. O tecido adiposo mesmo tem menos mitocôndria. Aí você podia dizer, professora, mas aí se as mulheres têm mais tecido adiposo, elas deveriam ser menos afetadas por esse processo que eles estão falando aí. Concordo. Porém, a gente também tem que lembrar que a baixa tolerância ao exercício, que é uma coisa que se verifica em CEDH, é muito explicada por uma baixa eficiência energética desse tecido muscular, que pode estar relacionada a essas alterações apontadas aqui. Se uma pessoa tem menos tecido muscular do que outra, mais ainda ela vai ser afetada, entende? Porque o esforço que ela tem que fazer para realizar a mesma atividade física é maior, porque ela não tem o mesmo número de fibras musculares, ela não tem o mesmo número de mitocôndrios, ou se tem, essas mitocôndrias não funcionam da mesma forma. Em que sentido? Como foi mostrado aqui, na fosforilação oxidativa, na produção de ATP, e com isso faz com que a tolerância ao exercício seja menor e mais, que a recuperação pós o exercício, que ela sempre vai ocorrer, porque quando você faz uma atividade física, você acaba sobrecarregando, e essa é a ideia, sobrecarregando o tecido muscular justamente para promover, através desse esforço aumentado, um aumento do tecido muscular, também faz com que essas pessoas que têm CDH, por exemplo, do sexo feminino, com menos tecido muscular, com baixa tolerância ao exercício, também tenham uma recuperação mais lenta. E isso também explicar os processos de cicatrização anormal, tá? Por quê? Se há uma análise em fibroblasto, que está mediando ali todo o processo de regeneração tecidual, especificamente tecido conjuntivo, se há menos ou há uma eficiência energética reduzida, significa que esses processos são, no mínimo, mais lentos. E isso explica e muito uma cicatrização anormal nas pessoas com CDH. As pessoas conseguem fazer cicatrização, mas já foi mostrado em várias situações e vários artigos que essa cicatrização anormal, ela perpassa muito por um tempo de cicatrização aumentado nas pessoas com CDH em relação aos indivíduos que não têm CDH. Então, significa que você, no mínimo, tem que ter o dobro de tempo, sei lá quanto tempo especificamente, para que aquela cicatrização ela se dê da mesma forma. E aí, coisas do tipo, como retirar pontos num tempo que é o médio para todo mundo, pode fazer com que essa cicatrização se torne mais atrófica do que o normal. Entendem? Então, você tem um tempo para cicatrização estimado de 10 dias. Com 10 dias, você vai lá e tira os pontos. Os pontos arrebentam ou não fecham adequadamente. Se a pessoa já foi embora e não vai dar ponto de novo, aquilo vai cicatrizar daquela forma, com aqueles buracos abertos, que vai dar aquele afundamento de cicatriz, sabendo que, com baixa eficiência energética, você não vai produzir o tanto de tecido que deveria. Então, tem vários pontos bacanérrimos nessa revisão que foi apresentada agora, que demonstram bastante isso. Então, para a gente, enquanto grupo de pesquisa e extensão, a gente deve sim agora começar com mais estudos sobre as questões que envolvem essas proteínas, então, aonde elas estão, o que elas fazem, essas mutações que forem encontradas, qual é o efeito que elas podem provocar nos locais onde elas atuam, e cada vez mais isso vai nos direcionando para a origem disso, que é isso que todos nós, pesquisadores da área de síndrome de Ehlers-Danlos e hipermóvel, queremos chegar. Aonde isso começa, tá? Só vou ressaltar aqui uma coisa que é meio preocupante, mas isso é uma coisa corriqueira de ocorrer, né? Tem acontecido muito, são com relação às orientações tipo, para tratamento. Então, se fala, e eu acho muito pertinente, isso é uma coisa que eu costumo dizer, de experiência própria, os estudos só corroboram isso, que a atividade física ela é indispensável para qualquer um. No caso do CDH, ela é totalmente indispensável. Obviamente, como o Gabriel bem trouxe aqui, guardadas as devidas proporções, fazendo a adequação para cada estágio da doença, idade da pessoa, sexo é masculino, feminino, se tem mais estrogênio ou mais testosterona, né? Então, se vai
vai valer para pessoas trans também, que estão fazendo hormonioterapia, se elas aumentam a intensidade, o uso de estrogênio, elas vão ter que também ter um cuidado maior nessa atividade física, e isso sim vai trazer todos os benefícios que estão relacionados a isso que eu acabei de dizer. Mais tecido muscular, mais miocinas, uma regulação positiva na formação de tecido muscular e, portanto, uma redução na fadiga, por redução do cansaço, redução da dor, etc, etc. Com relação à suplementação, e aí que eu chamo muito a atenção de vocês, que é prescrita aí, se falou em aumento de vitamina D, de coenzima Q10, de vitamina E, nada disso está completamente comprovado. Ainda se falar em duas substâncias, que vai ficar minha pergunta aqui para Gabriel, se ele chegou a verificar isso, tal de mitoQ e uma outra substância, ela tinha uma sigla, que diz que era prescrito, não faço ideia do que seja, mas estudos que envolvam alterações na questão da nutrição, principalmente com suplementação, elas permanecem abertas para várias questões. E lembrar, suplementação é quando tem falta. Mas nem sempre eu dar coenzima 10, Q10 para um indivíduo tomar, significa que aquela coenzima ela vai chegar lá onde ela deve. Aonde? Na membrana de mitocôndria dentro da célula. Olha quantos processos você vai ter que passar de absorção, de transporte, de entrada na célula e de localização para dizer sim, eu vou fazer a suplementação e essa coenzima ela vai aumentar lá e vai ajudar. A mesma coisa se fala com relação ao nucleosídeo, é o NMN, né? Nucleotídeo monofosfato. Também não tem uma comprovação firme que diga, olha, sim, suplementa e melhora isso, melhora aquilo, em nível celular. Pode ter algum estudo de coorte que faz suplementação, mas isso é tão complexo, porque você não consegue ter indivíduos com as mesmas características, as mesmas dietas, a mesma atividade física, o mesmo corpo, para dizer assim, olha, são tantos fatores confundidores que fica difícil você dizer, olha, eu dei esse suplemento, a pessoa melhorou e é por causa do suplemento. Há um indicativo que pode ser, mas enquanto não se tem bem determinado todos esses fatores que eu falei, de absorção, de distribuição, de chegada à célula, entrada na célula, para dizer que realmente funciona, é meio complicado a gente sair suplementando, sendo que sempre os suplementos também tem risco, ao contrário do que as pessoas imaginam. Então, suplementar com determinadas substâncias, às vezes pode não provocar o efeito desejado, seria de benefício, e ainda podem causar malefício, ou não causar alteração nenhuma. Então, no mínimo, é um envolvimento de custo e sobrecarga do organismo, que vai metabolizar, transportar, etc., substâncias que vão ser inócuas, que vão requerer, por exemplo, uma metabolização hepática e uma excreção renal, sobrecarregando sistemas que numa pessoa que já é frágil, porque já tem uma série de comprometimentos por ter a CDH, tá? Então, fica só essa minha pergunta, Gabriel. Se você souber, puder me dizer o que são essas duas substâncias, eu agradeço. E assim que ele acabar de responder, eu quero abrir para perguntas da plateia. Então, eu peço aos estudantes que levantem a mão, eu vou chamando conforme a entrada, tá? Gabriel, pode falar. Opa, eu vou até pedir para eu responder só essa pergunta, porque minha cabeça está doendo demais. Tomei o remédio, mas não fez efeito, não. Mas, voltando aqui para essa parte de mitoQ e SKQ1, quando eu vi, eu fui pesquisar, porque apareceu lá para mim, na revisão, antioxidantes, que são vitamina C, vitamina A, e tem esses antioxidantes mais voltados para mitoQ e SKQ1, que vão atuar diretamente na mitocôndria, enquanto a vitamina A, vitamina E, ou vitamina C e vitamina E vão atuar na corrente sanguínea e na parte mais externa da membrana. Essa mitoQ e o SKQ1 vão atuar diretamente na mitocôndria, tanto que mitoQ já nos remete a coenzima Q10. O quê? Porque vai ser uma coenzima Q10 modificada. E aí, a função vai ser protetora, ajudando ali contra esse estresse oxidativo mitocondrial, que foi citado basicamente aqui, e também ajuda na diminuição da inflamação. E aí vai melhorar essa estrutura mitocondrial.
Foi isso que eu tinha visto. Mas de novo, para qualquer tipo de prescrição nesse sentido, tem que se Não ter tem a nada confirmação. conciso. Hã? Não tem nada conciso. Não, e aí você tem que ver. Porque eu entendo que esse mitoquei e a outras substâncias são coisas já fabricadas. Então, de novo, se isso daí está sendo prescrito porque fizeram um estudo lá e viram que as pessoas se sentiram melhor, sabe como é que é? Ainda mais no FDA, que é o órgão que regulamenta medicamentos, suplementos e alimentos lá nos Estados Unidos, muitas vezes eles aprovam alguns suplementos nessa base assim, ainda mais agora vai ser pior ainda. Do tipo, mal não, se bem não faz, mal não vai fazer, e isso não é verdade. Tá? Excesso de vitamina C mesmo, fala, vitamina C você libera. Não é verdade. Se você fizer uma suplementação como tem acontecido, eu já vi médicos que tratam com CDH fazerem isso, com superdoses diárias de vitamina C, sobrecarrega os rins. Pode provocar, pode aumentar, por exemplo, tendência de formação de cálculos renais, que é um outro problema que ninguém quer ter. Suplementação de vitamina D pode levar a uma hipervitaminose, assim como de vitamina E. Aí você pode dizer, professora, mas aí tem uma deficiência dessas vitaminas nessas pessoas. Pois é. Então, isso tem que ser avaliado com muita cautela e não pode ser feito assim, eu sei, o sujeito tem CDH, já vou prescrever isso. Porque, de novo, se você não tem, e aí só olhando nos artigos que chegaram a essa droga, se você não tem estudos bioquímicos, moleculares, celulares, que mostrem que realmente houve, você marcou com radioatividade, marcou o caminho desde que a pessoa comeu até entrar na célula, você não tem como dizer isso. Foi parar na mitocôndria. Foi? Isso é uma suposição ou isso é uma realidade? Tá? Então, toma muito cuidado com isso, que tem muita medicina baseada no que eu acho, o que eu vi, eu experimentei, funcionou, e em trabalhos que foram feitos assim, tá? Então, fica aí a minha ressalva. E é bem provável que em um próximo trabalho possa aparecer um tópico colocando isso para cair sobre terra, né? Exatamente. Não é nada conciso, definido. E essa parte de vitamina, excesso de vitamina, teve até uma publicação do Ministério da Saúde essa semana no Instagram falando sobre essa exacerbação de vitaminas que pode causar hipervitaminose e alterar, consequentemente, funções dos rins e também do fígado. Exatamente. Então, você vê, para que o Ministério da Saúde lance um aviso como esse, você vê como a coisa está disseminada por todo o país. Sim. Então, agora há um crescendo de médicos integrativos, fisiatras, medicina holística, tereré tororó. Gente que não está preparada para fazer isso adequadamente, que está usando esse tipo de trabalho para fazer isso, por isso que eu estou fazendo esse alerta aqui. E, bom, de novo, estou vendo isso acontecer dentro de médicos que estão atuando na área de síndrome de Ehlers-Danlos. Prescrições de suplementação baseadas em quê? Eu vi no trabalho que é bom suplementar com não sei o que lá. Vamos fazer logo. Mal pode fazer sim, entendeu? Então, tem que fazer essas dosagens. Não é sem risco. Isso não está acontecendo só com CDH, isso está acontecendo com vários problemas. E é isso, as pessoas estão passando mal, estão com dor, estão com deficiência, elas querem uma solução rápida. Fazer o uso de suplementos sempre parece uma coisa inócua. É igual a história do chá. Há pouco tempo teve de novo também o Ministério da Saúde alertando. Tomar cuidado com fitoterápicos, que só pode ser prescrito quando há um fitoterapeuta credenciado que conheça bem, tarará. Isso não pode ser feito dessa forma. Nem o uso de chazinhos que as pessoas acham que não tem problema. Vai lá na farmácia, vai na sessão de fitoterapia, compra, sem saber. Todos esses são medicamentos também, contêm drogas também e podem causar muitos males. Então, não por acaso, aqui na Bahia, que existe muito essa tradição de uso de chazinhos, ervas, etc., etc.,
está tendo um aumento absurdo na população em geral, não estou falando de CDH, de pessoas com hepatite medicamentosa causada pelo uso excessivo de chás e extratos e coisas do gênero, certo? Então, isso na população em geral. Agora, que dirá quando você pega pessoas já fragilizadas, como é o caso do CDH. Portanto, muita atenção a isso. E, já que ninguém levantou a mão, eu vou encerrar aqui por hoje. Mais uma vez, agradecendo muito, Gabriel, foi ótimo o seu trabalho. Vou dar boa noite a todos e avisar a todos que as sessões científicas do NEIS e CDH, elas ocorrem semanalmente. Então, toda semana nós temos um vídeo novo com um trabalho científico publicado, sendo apresentado pelos nossos estudantes. Todo esse material é divulgado no nosso canal no YouTube, que é o NEIS e CED, mas também a gente tem as redes sociais, onde a gente faz divulgação e popularização científica, no Instagram, no Facebook, no Threads, no TikTok. Também temos o nosso podcast, Zebras Sedianas, Vida com CDH, e todo o material reunido vocês podem encontrar no nosso site, hospedado na Universidade do Estado da Bahia, que é o neise.uneb.br. Esse trabalho todo tem o apoio da própria UNEB, Departamento de Ciências da Vida, e da ABRACED, Associação Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos e Transtorno de Hipermobilidade Articular, a quem nós agradecemos profundamente. Então, uma boa noite a todos e até a próxima.